Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 84 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos começar os nossos estudos sobre as figuras de linguagem. Então, esta aula será uma introdução e, na sequência, nós vamos estudar de modo mais detalhado algumas figuras de linguagem. E como objetivo nós temos, primeiramente, compreender a diferença entre sentido literal e figurado. Depois, identificar expressões com sentido figurado e também saber explicar o sentido dessas expressões que têm sentido figurado, tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, coloquem o assunto da aula, né, figuras de linguagem, introdução, e fiquem com o material em mãos para que vocês possam ir anotando durante a nossa aula, tá bom? Lápis, caneta e borracha, tá? Então vamos começar compreendendo a diferença entre o sentido literal e figurado. E uma dica que eu dou para os meus alunos sempre, que é muito boa, é pensar na palavra figura, né? Vamos imaginar, né, que vocês tenham a figura dessa mão aqui, ó, desse joinha. Vejam que a figura não é a mão real, ou é uma mão de verdade aqui? Não, né? É uma figura, tá? Então, o sentido figurado é aquele sentido alterado, que não é o sentido real. Porque a figura de um objeto não é o objeto real, é só uma figura, né? Para vocês não trocarem a diferença, não trocarem e perceberem a diferença entre o sentido literal, o sentido real, o sentido próprio da palavra, e o sentido figurado, que é aquele sentido diferente, que não é mais o sentido real. Olhem só as duas orações. Gosto de comer pão no café da manhã. A palavrinha que eu deixei em destaque, pão. Vejam que quando eu digo que eu gosto de comer pão no café da manhã, pão é o alimento, né? Feito lá com trigo, água, enfim. E quando eu disse assim, ó, Júlia disse para Maria que aquele menino era um pão. Qual o sentido da palavra pão aqui? É o alimento? Não, né? Significa que a Júlia viu o menino, viu o garoto e achou ele muito bonito, né? Então esse é o sentido figurado da palavra pão. E quando nós vamos estudar figuras de linguagem, nós precisamos ser capazes de identificar num texto, num poema, em uma frase, numa tirinha, numa propaganda, o sentido figurado. Porque a partir do sentido figurado é que eu vou classificar as figuras de linguagem, tá certo? Entendido a diferença então? O sentido literal é o sentido real da palavra, é o sentido próprio da palavra, e o sentido figurado é aquele sentido diferente, modificado, que não é mais o sentido comum que a gente dá para a palavra, ou para a expressão muitas vezes, tá bom? De repente, anotem lá no caderninho, tá? Anotação, então, para vocês. Sentido literal é o sentido próprio, o sentido comum, né, real das palavras, do enunciado, da frase. E ele é também chamado de sentido denotativo. Então, denotação, sentido denotativo é a mesma coisa que sentido literal das palavras. Por exemplo, vi uma cobra no quintal. Ó a palavrinha cobra aqui, né? Algumas pessoas têm cobras de estimação. E tem, né? Então, olha só, a palavra cobra aqui é o animal, né? Não tem outro sentido, beleza? Porque está no sentido literal. E o sentido figurado é aquele sentido diferente, que não é mais o sentido real da palavra, que eu preciso interpretar para compreender o que é que ele quis dizer. E ele é chamado também de sentido conotativo ou conotação. Então, se vocês estão ouvindo falar em conotação,
Sentido conotativo é a mesma coisa que sentido figurado. Olhem só o exemplo. A Júlia era cobra em matemática. O que significa? Que a Júlia, ela sabia tudo, ela era muito boa em matemática, que ela dominava o assunto. Ou quando eu digo assim, aquela garota é uma cobra. Significa que a personalidade, as ações da pessoa, as falas da pessoa são perigosas, que a pessoa é traiçoeira, né? Porque ela é uma cobra. Vejam que o sentido da palavra cobra está diferente, ele está modificado, porque eu tenho sentido figurado ou sentido conotativo ou uma conotação, tá? Mas o que são figuras de linguagem, então? Lembram da definição da figura? A figura não é o objeto real, é uma representação diferente do real. Então, o que é figura de linguagem? São recursos linguísticos, recursos linguísticos? Fala, escrita, imagem, que usam o sentido diferente, o sentido figurado da língua, com o objetivo de transparecer uma ideia, né? Um sentido, enfim, de passar uma mensagem para a gente, né? Olha o exemplo aqui. Você tem uma pedra dentro do peito. Aqui eu tenho uma figura de linguagem. Por quê? Porque eu tenho uma palavra com sentido figurado. Se eu digo que você tem uma pedra dentro do peito, é verdade? Não, né? O que significa isso? Que o teu coração é assim, ó, é feito de pedra, que você é insensível, né? Não tem o coração mole, como a gente fala, né? Também no sentido figurado, né? Então, essa é uma figura de linguagem com a ideia de passar a mensagem de insensibilidade da pessoa, né? Então, eu tenho uma conotação, eu tenho uma palavra no sentido conotativo ou no sentido figurado, tranquilo? É importante nós sabermos o seguinte, que as figuras de linguagem, elas podem estar presentes em todos os tipos de texto. Elas não são obrigatórias, vai depender do autor do texto. Mas elas podem aparecer nos diversos tipos de texto. Podem ser os textos verbais, aqueles que usam as palavras, os textos mistos, os não verbais, né? Então, eu posso ter um texto só com imagem, que usa a imagem de modo figurado, né? Eu posso ter um texto só com escrita e que usam palavras no sentido figurado. E textos mistos, palavra e imagem com a ideia figurada, né? Dessa forma, eu posso ter figura de linguagem, eu posso ter sentido conotativo, sentido figurado. Aonde? Nas narrações, nas histórias, nos poemas, nas músicas, nas descrições, nas tirinhas, nas charges, nos quadrinhos, nas propagandas, né, nos anúncios, nas reportagens, enfim. Aonde tem um texto, seja verbal, não verbal ou misto, pode haver sentido figurado. Pode haver uma figura de linguagem, o sentido diferente, aquilo que eu preciso interpretar para compreender a mensagem, tá? A seguir, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler um poema e nesse poema nós vamos observar o uso da linguagem figurada. O poema se chama A Rosa de Hiroshima, talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham lido, e quem escreveu foi Vinícius de Moraes. E ele diz o seguinte: pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose. Ele fez uma brincadeira com a palavra. A anti-rosa atômica,
sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E vejam, aqui é um trechinho, que a prof deixou em destaque a palavrinha rosa. Por quê? Essa palavra aqui, rosa, ela está no sentido figurado. Olha a ilustração que a prof colocou aqui. Conhece um pouquinho da história da rosa de Hiroshima, né? Então, a palavra rosa foi feito aqui, o uso dela foi feito intencionalmente para nós fazer refletir sobre o que aconteceu lá em Hiroshima, né? E o que aconteceu aqui lá em Hiroshima, né? Então, essa rosa, que o eu lírico, que é a voz que conversa conosco no poema, ela está no sentido figurado, por quê? Porque ela se refere à nuvem cogumelo, que é esse formato redondo aqui, ó, que parece uma rosa, que se formou lá na explosão que aconteceu em Hiroshima, né, que destruiu tudo praticamente. E esse formato é semelhante a uma rosa. Então, a palavra, a rosa de Hiroshima, está no sentido figurado. Porque não foi uma rosa, foi o quê? Uma bomba atômica que explodiu lá na cidade, né? Mas, como o formato é parecido, Vinícius de Moraes usou o sentido figurado da palavra rosa para falar da bomba. Então, aqui, quando ele está falando de rosa, ele não está falando da flor, da rosa, ele está falando da bomba. Por isso que ele diz que é para pensar nas meninas, nas mulheres, nas rotas alteradas, nas vidas alteradas em razão dessa rosa, entre aspas, né, nas feridas, né? E ele diz que a rosa é radioativa, é estúpida, é inválida, e a rosa com cirrose, que dá doença, que mata, né? É anti-rosa, porque é o contrário da rosa, que é bonita, que é delicada, que é perfumada, que dá alegria, não é? É o contrário. Então, ela é uma anti-rosa. Atômica ainda, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Entenderam? Então, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um sentido figurado no poema inteiro, que não está falando de rosa nenhuma, né? Não é rosa, flor. Está falando o quê? Da bomba atômica. E o objetivo do Vinícius de Moraes usar essa troca de sentido, porque o formato é parecido, né? Da nuvem cogumelo que se forma na hora da explosão. Aqui até foi feito, né, uma substituição na imagem, substituiu-se o formato da nuvem cogumelo pela flor. Então, como eu falei para vocês, o sentido figurado ele pode vir representado no poema inteiro, por exemplo. E cabe a mim, né, saber interpretar e compreender esse sentido figurado, né? Depende muito da interpretação. Muitas vezes eu preciso do conhecimento de mundo para que eu consiga interpretar esse sentido figurado. Se eu não sei, por exemplo, o que foi a bomba lá em Hiroshima, eu não vou entender, né? Então, muitas vezes o escritor ele julga que o interlocutor tem esse conhecimento prévio a fim de que ele compreenda a mensagem que ele quis passar, tá? Então, conhecendo um pouquinho da história de Hiroshima, né, para quem não sabe, os bombardeamentos atômicos, eles aconteceram lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki, foram duas cidades, né? Foi feito pelos Estados Unidos esses bombardeamentos lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Foi o único momento da história onde foi usado bomba atômica contra civis, contra pessoas. E mais de 200 mil pessoas morreram, fora os efeitos colaterais que foram consequência, né, anos mais tarde, depois dessas bombas. Aqui a prof trouxe uma imagem, né, de Hiroshima, já depois do lançamento da bomba. Olha aqui, ó, aqui eram casas, né, só tem escombro, só tem tijolo moído, tábua. Aqui tem um pedacinho de uma
de uma parede, uma pessoa está andando aqui ainda, aqui traz mais duas, né? Aqui mais uma, mas assim, ficou irreconhecível, né? Aqui estima-se que 90% da cidade tinha sido destruída, né? Depois da explosão da bomba e dos incêndios decorrentes dessa explosão. Então imagine, 90% da cidade não existia mais. Mais algumas fotos. Aqui um dos poucos monumentos que ficou em pé, aqui novamente a foto. E se vocês quiserem ler um pouco mais, conhecer um pouco mais essa parte da história, a prof deixou um link aqui para vocês, né? Porque a nossa aula aqui, o que é que nós precisamos compreender? O sentido figurado, lá na poesia do Vinícius de Moraes, quando ele fala da rosa de Hiroshima, que ele não está falando de rosa de flor, por isso que ele diz que é uma anti-rosa, porque causou essa destruição toda aqui, essa bomba. Ele usou o sentido figurado, tá? O sentido figurado, gente, nós já vimos na poesia, que era um texto verbal, né, utilizando as palavras. Ele pode vir também nas tirinhas. Olhem só a tirinha do Chico Bento aqui. Então, o menininho aqui está contando vantagem para o Chico Bento e ele diz assim: meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Ó a expressão dele aqui, ó, tipo assim, né? Meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Aí o Chico Bento, muito esperto, ele já diz assim: o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Tipo assim, né? Ele tem mais que o teu. Olha a carinha do outro aqui, né? Não gostou muito da história. Aqui eu tenho o uso de sentido figurado. Por quê? Porque quando ele diz que o pai dele tem 800 cabeças de gado, o que ele quis dizer? Que ele tem 800 bois inteirinhos, né? O Chico Bento fez de contas que não entendeu, que ele não quis ficar por baixo, né? E ele disse que o pai dele tinha um boi só, mas era inteiro. Então aqui eu tenho sentido figurado na primeira cena, quando o menino diz que o pai dele tem 800 cabeças de gado. E vejam que aqui Maurício de Souza usou essa brincadeira com o sentido figurado para gerar o humor, para deixar a tirinha engraçada, né? Que mesmo o Chico Bento tendo só, o pai dele tendo só um boi, ele deu um jeito de dizer que o pai dele tinha mais gado do que o menininho aqui, né? Então ele usou o recurso do sentido figurado, da figura de linguagem para gerar o humor na tirinha, tá? O sentido figurado nas propagandas é bem comum também. Olhem só o que é que diz essa propaganda. Na viagem, não jogue cigarro aceso na boca da mata. Aonde que eu tenho sentido figurado aqui? Na palavra boca, né? Porque mata tem boca? Não. Então o que não é para fazer? Não é para jogar cigarro aceso pela janela do carro quando você está viajando, né? Porque vai botar fogo lá na floresta, na mata que está do lado da estrada. Então a expressão boca está no sentido figurado. Aqui o sentido figurado foi utilizado com a intenção de chamar a atenção do interlocutor para essa propaganda. Percebam que se tivesse dito assim, ó, não jogue, né, cigarro aceso na mata, não teria o mesmo efeito de dizer não jogue cigarro aceso na boca da mata. Tem outro sentido, chama a atenção. Então, muitas vezes o sentido figurado tem o objetivo de chamar a atenção. Aqui era de causar humor, né? Aqui de causar reflexão, na Rosa de Hiroshima, causar reflexão, pensamento crítico, né? Analisar o fato histórico. Aqui eu tenho sentido figurado com objetivo humorístico. Aqui de chamar a atenção, de fazer você pensar, né? Não pode fazer isso, se vê alguém fazendo, chamar a atenção. Perceberam a diferença da função do sentido figurado, né? Vamos revisar então o que é que nós vimos na aula de hoje. O sentido literal é aquele sentido comum da palavra, normal, né? E o sentido figurado é o sentido diferente, modificado. E essa imagem aqui, gente?
Tá no sentido literal ou figurado? O que é que vocês acham? Que ditado popular lembra essa imagem para vocês? Ah, não sei quem está pisando em ovos. Ai, a Maria está pisando em ovos. O que está acontecendo com a Maria? Ela está tendo atitudes perigosas. Ela vai se dar mal daqui a pouco. Não quer dizer que ela está pisando em cima de um monte de ovo aí, né? Como está aparecendo na figura aqui. Então, os ditados populares, eles são recheados de sentido figurado, de sentido conotativo. É só a gente parar para pensar, né? Pisar em ovos, por exemplo, significa que você está em terreno perigoso, que as suas atitudes estão perigosas, que daqui a pouco tu vai se complicar, porque entre aspas, os ovos vão quebrar, né? Vai dar problema, tá bom, gente? Pessoal, nós vamos finalizando a aula com a revisão. Caso vocês tenham ficado com dúvida, gente, voltem, né? Retomem novamente, como eu disse para vocês. É importantíssimo vocês saberem identificar o sentido figurado nos textos, nas frases, né? Nas tirinhas, nas propagandas, porque é a partir dessa identificação que vocês vão classificar os tipos de figuras de linguagem, tá bom? Pessoal, não esqueçam também de fazer atividades sobre esse assunto, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.